Boa tarde, meninos e meninas do sétimo ano. Na nossa aula de geografia, falando sobre energia e o meio ambiente, hoje vamos concluir esse capítulo falando sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que tanto foi falado no decorrer das nossas aulas sobre as conferências ambientais, onde o desenvolvimento sustentável sempre esteve como uma das principais metas. E quais foram as conferências que a gente estudou nesse mês? Conferência de Estocolmo, Protocolo de Quioto, ECO 92 ou Rio 92, Rio mais 10 e Rio mais 20. Vimos as conferências, onde elas tinham como principais objetivos a questão do clima, efeito estufa, camada de ozônio, aquecimento global, a questão da preservação dos recursos naturais. Falamos também sobre o desmatamento, queimadas, poluição, de que forma podem ser evitadas algumas situações, que os países são convidados a participar das conferências, mas que eles não são obrigados a ir, eles são convidados, mas que eles irão participar, aí é uma outra situação, até porque sempre nas conferências eles têm que apresentar dados sobre a questão ambiental do seu país. E aí nós temos um exemplo, os Estados Unidos, que é considerado o país mais poluidor do mundo, é o que mais joga fumaças na nossa camada de ozônio, na nossa atmosfera, e que ficaram muito tempo fora dessas conferências exatamente por esse fato. Mas que nesse ano eles entraram, voltaram e foi assinado o acordo de preocupação ambiental, onde o atual presidente americano, John Biden, ele se prontifica a conscientizar a sua população, ele se prontifica a melhorar a situação ambiental dentro do seu país, que aí também vai melhorar a situação do mundo. Por quê? Porque é uma união com relação ao nosso planeta. E aí, o que é o desenvolvimento sustentável dentro desse contexto? Nós temos o seguinte: é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Esse conceito surgiu em 1983. Ele foi criado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou seja, ele foi criado pela ONU. Lembrando a vocês que a ONU, ela tem não só um objetivo de impedir que aconteçam guerras, que sempre exista a paz, a pacificação entre os países que têm conflitos um com o outro, mas também a ONU tem o objetivo de sempre intervir ou ser porta-voz com relação ao meio ambiente. Por quê? Porque existem países que eles não se dão bem. Existem países que os políticos não se respeitam. Então, é aquela ameaça constante de poder ocorrer uma nova guerra mundial. Então, a ONU intervém dessa forma. De que forma? Ela sempre manda um representante para os países, falando sobre as conferências, qual vai ser o objetivo, quem vai participar, o que é que eles podem apresentar, o que é que pode ser mencionado, o que é que não pode. O que um país não pode acusar o outro para não ter guerras, para não ter conflitos. Então, a ONU ela tem essa função de estar ali entre os países para sempre pacificar, impedir que maiores conflitos aconteçam dentro dessas reuniões. Aí nós temos o contexto que a ONU definiu sobre o desenvolvimento sustentável. Temos aí embaixo que fala assim, ó. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e o futuro potencial para satisfazer as aspirações das necessidades humanas. Resumindo esse trecho,
o que ele menciona para vocês? Que o nosso planeta, ele é por obrigação ser bem cuidado, não só por um país, não só por a população de um país, mas sim por todos. Porque um dano ocasionado ao meio ambiente, você vai agravar outros países, outras sociedades. Por exemplo, quando a gente joga fumaça na nossa atmosfera, automaticamente ela vai ficar poluída. Ela ficando poluída, vai gerar o aquecimento global, vai gerar o efeito estufa, vai gerar o aumento da camada de ozônio, então vai trazer, consequentemente, problemas não só para um país, mas sim para todos os países que estão dentro do nosso planeta. Ou vocês acham que esse problema vai cair exclusivamente em uma única pessoa? Claro que não. Não tem como problema ir só para uma pessoa, porque é um problema ambiental. Até aqui, dúvidas? Não, tia. Não? Não. Bora lá. Aí, desse contexto do desenvolvimento sustentável, foi praticado, pensado, elaborado o princípio. O princípio gira em torno de 3 palavras. Que palavras são essas? Economia, sociedade e ambiental. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental ou conservação, tanto faz. O que isso quer dizer? Que para a nossa sociedade estar bem, ela tem que pensar na economia, porque a gente tem essa necessidade de desenvolvimento econômico, sim. Tem que pensar no desenvolvimento da sociedade, sim. Todos terem os mesmos direitos, acabar com a desigualdade social, acabar com a pobreza, acabar com os problemas com relação à moradia, tem que ter saneamento básico, que já estudamos isso em aulas anteriores, e a conservação ambiental, utilizar a natureza de forma mais correta possível. Aí, diante disso, foram criados os objetivos. Que objetivos são esses? São 17 que a gente tem. Dos 3 princípios foram desenvolvidos 17 objetivos. Onde esses 17, eles abordam a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Vamos ver cada um e entender o que eles significam. O número 1, nós temos erradicação da pobreza. O que isso significa? Essa palavra erradicar é acabar ou é aumentar? E aí, o que é que vocês acham? Acabar? É acabar, diminuir o máximo possível e, se conseguir, acabar. Por quê? De acordo com algumas conferências que estudamos, a desigualdade social, a pobreza, o desemprego também foi colocado como um ponto importante. Por quê? Vamos analisar. Se eu não tenho emprego, se eu não tenho trabalho, automaticamente eu não vou ter salário. Se eu não vou ter salário, eu não vou conseguir pagar um aluguel, eu não vou conseguir pagar uma conta de luz, eu não vou conseguir comprar um alimento. Automaticamente eu vou ser um morador de rua ou eu vou construir minha casa em locais impróprios. E aí eu vou gerar um outro problema. Que problema é esse? O saneamento básico que não vai ter. Vão ser águas sendo jogadas na rua, lixo sendo jogado na rua. Dependendo da situação, pode ocorrer a violência, a necessidade desses, os chefes de família, o pai e a mãe, né? Não ter o que dar de alimento para o filho, muitas vezes acabar praticando um ato de violência que é o assalto, o furto, o roubo. Então, dentro das conferências que a gente estudou, eles analisaram que essa questão da pobreza, ela também modifica a questão ambiental, porque acaba prejudicando o que está ao nosso redor, a natureza que está ao nosso redor. Número 2, fome zero e agricultura sustentável. O que é essa fome zero? É exatamente não ter ninguém passando necessidade, não ter ninguém passando fome.
todos terem um alimento na mesa de casa, todos terem um alimento no prato, independente do tipo de alimento. Todas as famílias, elas terem alimento para os seus filhos. Todas as famílias terem condições de ter pelo menos 3 refeições por dia. Café da manhã, o almoço e o jantar. Número 3. Saúde e bem-estar. É você, o bem-estar, sempre estar com a qualidade de vida boa. Saúde, pegando o Brasil como exemplo. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o público. Você não paga pelo plano de saúde, a gente paga o imposto, mas o plano de saúde realmente não vai pagar. E aí você tem um posto do bairro, tem a UPA, onde, na teoria, né? Porque na prática a gente vê que depende que em muitas situações é diferente. Na teoria, vamos dizer assim, qualquer momento que você chegar num posto, você pode ser atendido, medicação, se precisar fazer exame, ter máquinas para fazer os exames. E se não tiver lá, dá o encaminhamento para você fazer em uma outra instituição, mas sempre de forma muito rápida. Então, tem essa preocupação. A saúde e o bem-estar. Vocês sempre serem bem cuidados, ter uma boa qualidade de vida. Aí alguém pode estar pensando, mas professora, o posto de saúde do meu bairro, ele não funciona assim. Ele fecha 4 horas da tarde. Tem dia que tem médico, tem dia que não tem. O médico manda fazer um exame, aí o posto não faz. O posto encaminha para a UPA, chega na UPA, marca para 3 meses depois. Sim, essas são as situações que a gente vê. Mas que as leis que foram assinadas lá nas conferências, os países, eles têm essa obrigação de fazer com que a sua classe, independente de ser pobre ou rica, a população tem que ter sempre acesso a tudo. Ponto 4. Educação. Vamos dizer que é a nossa realidade, né? Aluno, professor, professor, aluno. Lembrando que sempre é baseado mais nos órgãos públicos, tá? Esses pontos, eles se baseiam com os órgãos públicos. Então, quando fala educação em qualidade, não é especificamente professor e aluno. Não é só o que o professor está ensinando em sala de aula. Não é só a forma como o professor dá aula. Não, não é isso. É todo o contexto. O que é esse todo o contexto? A estrutura da escola, a estrutura da sala de aula, se tem carteira suficiente para os alunos, se elas não são quebradas, se todos os alunos vão ter acesso ao material didático, que é o livro, que recebe no começo do ano e no final do ano tem que devolver para a escola sempre em boa qualidade. Os alunos de escola pública têm que zelar por esse livro. A alimentação, se tem ventilação na sala, se não tem, a iluminação, se o quadro de aula, o quadro branco, ele é apropriado, o tamanho, o pincel para o professor, tudo isso é pensado na educação e na qualidade. Então, é um contexto que abrange vários pontos, mas que muita gente acha que quando se fala de educação em qualidade, muita gente acha que é só o professor. Ah, é porque o professor ensina melhor do que o outro. Ah, é porque o professor usa o data show, o outro usa só o quadro. Ah, é porque o professor ele fala da aula brincando, cantando. Ah, é porque o outro professor não dá. Não é isso. A educação e a qualidade é o contexto de forma geral. Do momento que você passa do portão da escola até propriamente você sentar na cadeira na sala de aula. Tudo que está dentro dele. Compreendidos? Sim. Alguma dúvida? Não. Não? Bora lá. Ponto 5. Igualdade de gênero. Esse ponto, muita gente tem dúvidas com relação a isso. Por quê?
Quando a gente fala de igualdade de gênero, independente de ser homem, de ser mulher, independente de ser um homossexual, independente disso, da sua opção, da sua escolha, todos nós somos humanos. Todos nós temos coração. Todos entendemos tudo o que acontece ao nosso redor. Então, não é isso que vai diferenciar eu ser melhor ou pior do que você. Não é a minha sexualidade, não é a sua sexualidade. Então, a igualdade de gênero é você saber respeitar a decisão do outro com relação à sexualidade dele, porque não é isso que vai dizer se ele é melhor ou pior do que o outro no trabalho. Não é isso que vai dizer se ele vai conseguir exercer o trabalho dele porque ele é homem ou porque ele é mulher. Não. Todos terem o mesmo direito, independente da sexualidade. Ponto 6. Água potável e saneamento. Saneamento básico. Nós temos, olha só a informação para vocês. Estamos no ano 2021. Nós temos uma lei que foi de acordo com a última conferência que foi assinada. Nós temos uma lei que diz que todos os países têm que ter saneamento básico até 2030. Até 2030. Estamos em 2021. Está longe, professora? Não, não está longe. Falta quantos anos para chegar em 2030? E aí? 9 anos. 9 anos passa muito rápido. E aí os países, eles têm que se reestruturar. Tem que ter saneamento básico em todas as ruas, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países. Por quê? Porque tendo saneamento básico, automaticamente um problema ambiental vai deixar de existir. Que problema ambiental a gente pode dizer? Poluição das águas, poluição do solo. Olha aí a poluição sendo um problema que pode, deixar de existir tendo saneamento básico. E a água potável, ela entra nesse contexto. Lembra do exemplo que eu dei para vocês da floresta do Curió, da Areninha e de uma empresa, de uma fábrica que tem de frente? Vocês lembram disso? Pronto. Sim. Que aquele saneamento básico, ele foi feito e ainda continua em ruas mais próximas para impedir que o lençol freático ele seja poluído, ele seja contaminado. Porque se isso acontecer, a fonte de água daquela empresa, ela vai ficar contaminada e automaticamente vai ter desemprego, a empresa vai fechar, vai gerar outros transtornos para a sociedade. Imagina aí a quantidade de pessoas que não podem ser demitidas. Então, resolvendo um problema, vai se resolver vários. Se não tiver o desemprego, não tem fome. Se não tem fome, não tem falta de alimento em casa, vai ter dinheiro, vai ter condições de sustentar a sua família, então todos vão ter uma situação melhor. 7º ponto, energia acessível e limpa. O que isso quer dizer? O que é que vocês entendem por energia acessível e limpa? E aí? Uma energia de qualidade? Uma energia de qualidade. Por exemplo, no que a gente já estudou com relação às aulas sobre questão ambiental. Estudamos recursos naturais e renováveis e não renováveis. Não estudamos? Aí a gente viu a energia eólica e a energia solar. Eólica pelo vento, a solar pela intensidade do sol. Se eu estou utilizando a energia solar, automaticamente eu estou me preocupando com o meio ambiente? Estou. Sabe por quê? Porque a nossa energia que chega na nossa casa, a energia nesse momento para a gente assistir
A aula, ela vem através de usinas hidrelétricas. E essas usinas hidrelétricas, elas necessitam da água para poder gerar essa energia. Então, olha uma fonte, um recurso natural sendo utilizado para uma necessidade da nossa sociedade. Então, essas fontes de energia, elas precisam ser bem cuidadas. A gente tem que economizar o máximo. Vai chegar um período que vamos ter o racionamento de energia, vamos ter o racionamento de água. Por quê? Porque a quantidade de água que existe não vai ser suficiente para satisfazer e garantir as necessidades da nossa sociedade. Ponto 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Um trabalho com qualidade, onde você tem seus direitos adquiridos, carteira assinada, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, você tem seus direitos adquiridos, onde você adquirindo seus direitos automaticamente, você vai fazer de tudo para a sua empresa sempre estar em crescente. Então, o seu trabalho ele vai ser de melhor qualidade. 9. Indústrias, inovação e infraestrutura. Aqui já está relacionado com a nossa atualidade. O que isso significa, professora? Desenvolvimento tecnológico, pesquisas, estruturas. Explico já, Ruth. Estruturas está relacionado com as ruas, com um padrão de asfaltos ou calçamento, nada de ser areia, porque a nossa necessidade já é a utilização dos meios de transporte. Então, a gente precisa pensar muito nisso, nessa questão. A indústria, pensando na questão ambiental, ter aqueles filtros para impedir da quantidade de fumaças tóxicas serem jogadas na nossa atmosfera. Inovação é a tecnologia, o aprimoramento da tecnologia, e a infraestrutura são pontos relacionados para melhorar. Por exemplo, a frente do colégio, antes, não tinha o calçamento. Não tinha. Era areia. Quando chovia, aquela areia ficava parecendo lama barrenta. Não era isso? Sim, era muito. Pronto. Então, o que foi que aconteceu ali? Foi feito aquele calçamento. Então, ali teve uma infraestrutura. Foi melhorado. Pensando no bem-estar de quem? De todos. A rua tem calçamento ou tem asfalto? A rua. Tem calçamento ou tem asfalto ali da escola? Asfalto. Mas vocês têm que lembrar que sempre, tudo iniciou através de areia. E aí foi se melhorando pela necessidade. Então, da areia veio o calçamento, do calçamento veio o asfalto. Aí precisa ter sempre o acostamento para os pedestres, porque eles têm que ter o local para estar andando, não pode estar andando no meio da pista. Tem que ter uma calçada. As calçadas, para quem não sabe, as calçadas das residências, das nossas casas, elas têm que ter uma qualidade e um padrão. Que padrão é esse? Elas não podem ser desreguladas. Elas têm que estar sempre no mesmo nível. Não pode ser uma calçada mais alta do que a outra. O certo é ou elas serem acimentadas ou terem pisos antiderrapantes. Vocês sabiam disso? E aí? Porque existe uma lei, não só no Brasil, mas em vários países existe essa lei. Se aquela calçada não tem um piso antiderrapante, o que é esse antiderrapante, professora? É aquele piso que a gente costuma usar mais em banheiro, para não escorregar. Se aquela calçada não é antiderrapante e você levou uma queda nela, e você quebrou a perna, você se machucou, o dono daquela casa, ele tem por obrigação de lhe amparar
ele tem por obrigação de arcar com as suas despesas médicas. Vocês sabiam disso? E aí? Pois, não, né? Pois fiquem sabendo. Ai, professor, então eu vou cair na calçada do meu vizinho. Só, não vão nem assim também não, tá, meu povo? Aí você que tá provocando um acidente. Mas se você estiver passando na calçada e a calçada estiver escorregadia e você cair e o piso não for antiderrapante, dependendo da situação, você pode. Vou fraturar meus quartos. Vai fraturar os quartos, né, Wilkes? Você pode entrar com ação na justiça, dependendo da situação, e aí conseguir, money, conseguir a indenização, ou o próprio morador, o dono da casa, ele mesmo dizer, olha, não se preocupe que eu vou arcar com todas as despesas, levar você para o médico se for preciso. Se tiver que fazer fisioterapias, ele levar ou ele pagar um carro para lhe levar. E isso é lei, isso é obrigado. Tem na nossa lei brasileira. Só que não é colocado em prática porque muita gente não sabe, muita gente não conhece. Bora lá. Agora a gente tem o 10. Redução da desigualdade social. O que isso quer dizer? As classes sociais terem os mesmos direitos. Não é só o rico ser privilegiado. Não é só o pobre sofrer as consequências de o rico, com a crise econômica, resolve aumentar o preço dos seus produtos. E o salário do pobre não aumenta. Então, quem está sofrendo a consequência? Só o pobre. Desigualdade social é todos terem os mesmos direitos, todos terem a mesma qualidade de vida, todos terem as mesmas oportunidades, independente de cor de pele, independente de sexo, independente de classe social. Todos somos humanos, então todos estamos na mesma sociedade e temos sim que ter nossos direitos sempre adquiridos. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. O que isso quer dizer? Empresas preocupadas com o meio ambiente, elas começam a colocar em prática projetos de conscientizar os seus funcionários. Então, muitas empresas a gente encontra as lixeiras seletivas, que a gente vai ver, que separa o lixo. Tem empresas que têm a questão de ter a contenção de energia. Ele não tem energia como essa que a gente tem em casa, é energia solar. Então, ele tem o gerador que consegue armazenar o maior número de cargas da energia solar e aí distribui dentro da empresa. Ele se preocupa com a questão ambiental. 12. Consumo e produção responsáveis. Aí entra muito da sociedade. Lembrando que não são só os políticos que têm que se preocupar, não. A própria população tem que ter essa preocupação. 13. Ação contra mudanças global do clima. 14. Vida na água. Aqui no 14, muita gente acha que é a questão de não poluir a água. Não é isso. Esse vida na água é a questão das espécies marinhas. Então, nós temos alguns períodos do ano que a gente chama de período de defeso, onde muitas espécies de peixes, eles não podem ser pescados naquele período, que é o período que eles estão em procriação, ou seja, é o período que eles estão sofrendo o processo de crescimento, evolução. Por exemplo, o camarão. Nós temos o período de defesa do camarão aqui no Ceará. Entre os meses de janeiro e março, a gente não pode pescar camarão. Vocês sabiam disso? Não. Pois é. Quem for pegue pescando pode ser preso e pagar uma multa, porque ele está descumprindo uma lei ambiental, ele está descumprindo uma lei governamental. Não pode. Ele pescou, veio o camarão, solta o camarão. Por quê? Porque é o período que ele está no defeso, ou seja, está em crescimento. Nós temos também da lagosta, temos do caranguejo.
Por que que às vezes quando a gente vai, tirando a pandemia, né? Às vezes a gente vai para barraca de praia, o caranguejo é pequeno, porque não esperaram o período de defeso chegar ao fim. Ali foi uma questão que aquele caranguejo, ele foi pegue de forma predatória, antes do tempo do seu defeso acabar, e ele fez de forma ilegal. Então são vários. Os peixes de forma geral, né? E aqui vocês colocaram, nós tivemos ostras, lagosta, camarão, caranguejo, siri. Todas as espécies têm seu período de defeso. 15. Vida terrestre. A nossa sociedade, a gente zelar pelo lugar que a gente mora, que a gente habita. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Aqui na 16 e a 17, quem muito está envolvida é a ONU. Por quê? Eu falei lá no começo. Quando vai ter essas conferências, muitos países, eles não se dão bem politicamente. Eles têm conflitos, né? Ameaças de sempre poder existir uma guerra. Que países podem ser esses? Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos e Rússia, Irã, Iraque, Israel, Palestina, Afeganistão. São países que têm problemas entre si. Mas eles são convidados a participar das conferências. Então a ONU sempre está ali para apaziguar e sempre lembrar: estamos aqui pela questão do meio ambiente, questão política, questões de guerras, conflitos que já existiram, não é o momento de se falar. Ela está ali exatamente. Não, a Coreia do Norte não vai, não participa, mas é convidada, certo? Todos os países são convidados, todos. Não existe exclusão de país, todos são convidados. Mas nem todos participam. Por quê? Porque sabem que podem gerar um conflito ali e daquele conflito ocasionar uma guerra. Então preferem ficar na sua, não se meter. 17, parcerias de implementação, que são as metas e os objetivos. Aí, diante disso, a gente tem a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É a conscientização da sociedade de que aquele lixo, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, ele pode ser restaurado. Hoje, além dos 3, nós temos mais 2, que vocês anotaram na aula de segunda-feira. Quais foram os outros 2? E aí? Já temos os 3 R's que fazem parte da questão ambiental. Quais são esses 3 R's? Nós temos o reduzir, nós temos o reciclar e nós temos o reaproveitar. São os 3 R's: reduzir, reciclar e reaproveitar. Além desses 3, atualmente surgiram mais 2. Então, agora nós temos 5 R's. Quais são os outros 2? Recusar e repensar. Por quê? O que é o repensar? É você repensar nos seus hábitos, nos seus costumes, saber se você está fazendo certo, saber se aquela sua ação é certa ou não, então você está repensando no que está fazendo. O segundo que entrou, para completar os 5, é o recusar. O que significa se recusar? Você ter na consciência que você repensou, ter na consciência que alguns atos você pode dizer: eu não vou fazer isso, eu não vou compreender, eu não vou agir dessa forma. Então, você está se recusando. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu ler aqui a pergunta da Ruth. Tia, sem querer atrapalhar, pode responder só quando acabar? Essa aula está sendo gravada. Está sendo gravada. Está sendo gravada, bebê. Viu? Certo. Wilson, atualmente nós temos 5. Os 3 ambientais e mais 2 que são de conscientização,
que é o repensar e o recusar. Nós temos atualmente 5. Ambiental são 3. De forma geral, 5. Por quê? Não adianta eu saber que eu posso reutilizar, que eu posso reaproveitar, que eu posso reciclar, restaurar, se eu não tiver a consciência e colocar em prática. Vou dar o exemplo que eu dei de manhã. Vamos supor que na escola tem essas lixeiras seletivas. Cada uma dessas cores, elas representam um tipo de lixo que você vai jogar nela. Aí eu vou colocar aqui. O vermelho é o plástico. O azul é o papel. É os 2 exemplos que eu vou usar. Aí vocês foram para o intervalo, ficaram lá conversando, lanchando, tocou para voltar para a sala, vem com a garrafa do suco seca e a embalagem do biscoito. Automaticamente, tendo a coleta seletiva, a lixeira seletiva, vocês deveriam jogar na lixeira vermelha, que representa o plástico. Mas se essa lixeira estiver cheia, eu vou poder jogar numa outra lixeira, numa outra cor? Não, não vou. Então, aí é o seu repensar. O que é que eu posso fazer? Chamar alguém da limpeza, alguém da escola e dizer, ó, tia, a lixeira tá cheia, preciso jogar o lixo. Então, você está fazendo o quê? Você está agindo de forma correta. Aí, o seu amigo que está com você diz assim, ó, não vou atrás de ninguém, não. Vamos jogar aqui na lixeira do metal, na lixeira do papel. Aí você diz, não, rapaz, vou jogar não. Porque aí é papel e metal. E eu tô com plástico. Você está fazendo o que nesse momento? Recusando uma ação errada. Então, é a sua conscientização com relação ao meio ambiente. Deu para entender o repensar e o recusar? Sim. Sim? Então, para a gente concluir. Materiais reciclados permitidos. Lixeira vermelha, plástico. Lixeira amarela, metal. Aí são as latinhas de refrigerante. Lixeira azul, papel. E lixeira verde, vidro. Mas nós temos alguns lixos que não são recicláveis. Esses lixos que não são recicláveis, eles causam danos à nossa saúde. Aí aqui a gente tem alguns desses exemplos. Clipes, esponja de aço, grampos, embalagens de marmita não podem ser recicladas. Tipos de papel, por várias situações. Nós temos fotografias, papel de fax, papel toalha, papel higiênico usado, etiquetas adesivas, fitas adesivas, guardanapos, lenços de papel. Aqui a gente não pode reutilizar, por quê? Porque estão sujos, contaminados. Vidro, espelhos, lâmpadas, tubos de TV e de vídeo, a gente não pode utilizar. Compreendidos? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Os demais, alguma dúvida? Não. Não? Pois a Não. gente vai encerrando a nossa aula de Sim. geografia. A gente vai Tarefa. ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau!